Bom, graça e paz a todos os nossos amados ouvintes que estão aí nos ouvindo aí. Está gravando mais uma videoaula aí para o meu blog, o História Nova em Foco. Você pode estar aí acessando o meu blog, que é o www.historianovaemfoco.com, e pode estar aí acessando vários conteúdos. Está bem mesclado, né? Então, muita coisa teológica, muita coisa muito informativa. Então é isso aí. Então basicamente é isso. Então nós vamos estar aí postando mais uma videoaula, certo? Dessa vez é um assunto um pouco, né, muito comentado, um dos assuntos muito estudado acerca de toda a história da igreja cristã, que justamente a questão do livre-arbítrio e da predestinação. Não estaria aqui eu tecendo mais um comentário, mais ou conceituando, né, esses dois assuntos tão batidos, tão debatidos, tanto nas redes sociais como na internet, e por conta de vários eruditos, estudiosos e teólogos. Jamais. Apenas estarei comentando aqui o que eu acho, a minha opinião sobre esse assunto tão polêmico, um assunto que tem assim rendido comentários ofensivos, né, e pejorativos, podemos até dizer assim, de ambas as partes, mas que na verdade são doutrinas de homens que estamos estudando e homens sujeitos também a errar, é lógico, não é verdade? Então, de um lado nós temos aí o tão tradicional calvinismo, e por outro lado nós temos o estudo do livre-arbítrio, que é mais conhecido no mundo acadêmico e teologicamente falando como a doutrina arminiana ou arminianismo, ok? O embate dessas duas doutrinas é importante deixar claro o seguinte, é, que num processo soteriológico, é, essas duas linhas de pensamento teológica elas estão inseridas dentro de um âmbito maior, né, que é a questão justamente da soteriologia. A soteriologia, que é um campo da teologia que estuda a nossa salvação. Então, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles estão envolvidos, eles estão mergulhados nesse âmbito soteriológico, onde estudamos acerca da salvação. De que forma Deus age, de que forma o homem age dentro desse processo da salvação, né, oferecida por Deus. Uma coisa é pensar que tanto os calvinistas como os arminianistas eles já estão muito distantes do seu pensamento. Na verdade, não é isso. Na verdade, calvinistas e arminianos eles comungam de um mesmo pensamento, apenas irão fazer divergência em algum ponto da tulipe. Né? A tulipe é justamente o nome dado aos 5 pontos do calvinismo. Né? E também, em contrapartida, esse 5 pontos do calvinismo ele foi justamente edificado lá em Dort, né, justamente para contrapor os 5 pontos do arminianismo colocado pelos remonstrantes arminianos. Pois bem, a verdade é que muitas pessoas, ao estudar o arminianismo, estudar o calvinismo, colocam essas duas linhas de pensamento como em ponto de guerra. Na verdade, não é isso. Entender o pensamento calvinista, entender o pensamento arminianista, é uma forma muito difícil. Né? Primeiro, nós temos que entender alguns embates, alguns processos históricos que levaram a esse embate, né, a esse debate. Primeiramente, queremos avisar que foram quase 100 anos, né, de grandes embates teológicos para discutir acerca desse ensinamento dentro da igreja. E é lógico que nós percebemos que a tradição calvinista ela sobrepõe. A teologia calvinista ela tem aí 496 anos que estão sendo produzidos teologia calvinista. Se você coloca o assunto arminianismo versus calvinismo, por exemplo, nas redes sociais, no Google, por exemplo, vocês irão perceber que a maioria dos artigos, a maioria dos ensaios teológicos é todos a favor do calvinismo. Né? Eu acho que nem todo aquele que se diz acreditar no livre-arbítrio, ele realmente acredita.
ou então ele realmente se identifica com isso. E nós vemos até grandes estudiosos, grandes escritores, grandes mestres, né, que são arminianos, mas por conta do campo que é restrito, eles não dizem que são arminianos, né? Você percebe que há realmente uma exclusão do pensamento arminiano. Com relação ao Brasil, quando pensamos arminianismo do ponto de vista brasileiro, é um ponto mais crítico ainda a se analisar. Você vê que as igrejas elas estão envoltas dentro de um sistema arminiano, mas com rudimentos calvinistas, né? E aí há uma mistura. E eu pergunto até que ponto podemos separar o calvinismo do arminianismo, não é verdade? Então isso é muito perigoso. Isso é um pensamento muito perigoso se pensar isso. Então nós temos igrejas nossas que fazem parte do sistema arminiano, porém com rudimentos calvinistas. E nós temos também igrejas calvinistas com rudimentos arminianos. É importante deixar bem claro que tanto o arminianismo como o calvinismo, eles fazem parte, são áreas de estudo para entender a nossa salvação. Os calvinistas vão acusar os arminianos de heréticos, né? Essa afirmativa ela vai ser embasada porque na questão da escolha, né, do imago Dei, né? Ou seja, será que existe alguma coisa da imagem de Deus em mim? Será que resta alguma coisa da imagem de Deus, mesmo nós estando dentro da depravação total? Então, essa discussão ela vai girar como ponto principal nessa discussão arminianismo versus calvinismo, né? O imago Dei, né? Ou seja, até que ponto a imagem de Deus ela ainda é visível, né, na natureza corrompida nossa, porque segundo a Bíblia nós herdamos, né, o pecado adâmico, o pecado de Adão ele sobrejulga e sobrepõe sobre nossas vidas. Então, daí a questão de sabermos, será que há alguma coisa boa em mim? Será que restou alguma coisa do imago Dei, né, a imagem de Deus na minha vida? Então, essa é um dos pontos também. A questão de comparar o arminianismo com o semi-pelagianismo, essa também é outra discussão clássica dentro dessa discussão teológica do arminianismo versus o calvinismo, né? Eles nos acusam de sermos semi-pelagianos, né? Ou seja, de estarmos ressuscitando uma antiga heresia da igreja do primeiro século, né? Levantada por Pelágio. Pelágio ele foi um monge muito dedicado ao ensino da palavra e a fiel nas escrituras, mas ele chegou a uma conclusão acerca da palavra, acerca do plano salvífico. Ele chegou a pensar, né, e a disseminar o pensamento de que o pecado de Adão ele não se estende a toda a humanidade. O pecado de Adão ele está restrito apenas para Adão e a sua geração, ok? A sua geração. E que nós, dentro da contemporaneidade, dentro da modernidade, dentro, né, dessa distância toda de tempo, então quer dizer que nós não herdamos o pecado de Adão, mas que nós somos frutos do meio, né? Ele fala que o homem ele peca não porque ele irá herdar essa natureza pecaminosa. Não, o homem vai pecar por quê? Porque nós somos produtos do meio. Ou seja, nós pecamos por socialização. Nós pecamos porque vemos o outro pecar, porque vemos o nosso companheiro pecar. Nós somos produto do meio. Então, existe um estudioso chamado Santo Agostinho, de Hipona, ele vai debater, ele vai refutar esse ensinamento justamente com toda a igreja. E a igreja, assim, então, irá se reunir e irá identificar esse ensinamento como sendo uma heresia, né, de que não existe, né, nada de bom e que nós somos culpados desde Adão, então que a nossa natureza é pecaminosa e que nós em si não podemos reconhecer e nem chegarmos a Deus, porque não ficou nada de bom no homem, ou seja, a imagem de Deus ela vai sumir, ela vai desaparecer, né? O imago Dei vai embora, né? Então perceba que esse pensamento ele é banido da igreja, porém ele é ressuscitado, né, com os pré reformadores, principalmente na questão de Lutero. Lutero vai citar muito, Lutero vai dizer assim que
que o pecado de Adão ele se estende até a nossa geração, né? Porém, ainda resta alguma coisa boa em nós para podermos alcançarmos a Deus e o favor merecido e assim entendermos o chamado de Deus. E aí vão dizer que isso é um semi-pelagianismo. E que esse semi-pelagianismo também vai estar inserido dentro da doutrina arminiana. Porém, quando nós analisamos o livro Teologia Sistemática do Dr. Olson, né, do Dr. Roger Olson, né, Mitos e Realidades, nós podemos perceber que esse ponto é derrubado de forma muito insensível, né? Ou seja, nós não somos semi-pelagianismo. Nós acreditamos sim na operação da fé. Nós acreditamos que Deus, pela fé, pela sua graça, né, a graça maravilhosa, ela pode assim fazer com que o homem entenda o plano de Deus e ele volte para Deus, ok? Então, é uma discussão dentro dessa linha teológica que também vai encabeçar aí um dos principais pontos. Veja, as pessoas perguntam muito a questão de como nasceu o arminianismo, né, como acontece esse sistema arminiano. Bom, o nome arminiano provém de Jacob Armínio, que era um teólogo, né, do século XVI, se não me falha a memória, 1600, século XVII, aliás, perdão, e ele, assim, ele se incomoda com o pensamento da época, dessa questão da soberania de Deus, tá certo? E ele irá, assim, desenvolver os 5 pontos do arminianismo e depois da sua morte, e aí nós vamos ver no Sino de Dort, que irá acontecer nos Países Baixos em 1618, 1619, mais ou menos, essa data, onde os pais da igreja irão refutar esse ensinamento. Eles vão dizer que esse pensamento não procede dentro das escrituras, né? Que o homem ele não tem a condição de reconhecer a Deus, ele não tem condição nenhuma de chegar até a Deus. E que esse discurso ele vai ser inflamado de forma poderosa. Então, o que acontece? Nesse momento irá surgir os remonstrantes, né, arminianos, que é justamente um grupo de 70 teólogos que eles são banidos dos Países Baixos, justamente por estar disseminando esse tipo de pensamento arminiano, que daí vai levar o nome de arminianismo, ok? Como Calvino, né, como Calvino também, a doutrina da predestinação levou o seu nome, né, o calvinismo. É importante lembrar que quando falamos em calvinismo, muitas pessoas acham que calvinismo é um bicho, né, a ser evitado, assim como fosse uma fera a ser evitado. Me faz me lembrar do comunismo quando estava chegando no Brasil. O comunismo, quando ele estava chegando dentro do Brasil, muitas pessoas ficaram aterrorizadas com o comunismo. Né? E principalmente aquela ideia de que quem tinha 2 casas ia vender uma, quem tinha quem tem 2 carros ia ter que vender um, quem tinha várias propriedades ia ter que vender, ficar bom, porque dentro do sistema comunista, né, você não poderia adquirir riqueza. Então você vê que isso foi disseminado de uma forma muito grande no Brasil e você encontra uma certa, né, dureza no coração das pessoas quando olhavam para o comunismo, eles pensavam já nisso. Então é mesmo que acontece, teologicamente falando, com o sistema arminiano e o sistema calvinista. Quando falamos em calvinismo, geralmente nos dá a ideia, né, de algo a ser evitado, a ser debatido, a ser questionado. Porém, temos que entender que tanto o calvinismo como o arminianismo, eles trabalham junto dentro da soteriologia de Deus. É lógico que eu também não vou concordar com alguns pontos calvinistas, né? Por exemplo, como a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito, a Bíblia deixa bem claro, né, que nós podemos sim cair da graça, a graça ela pode ser resistível, ok? Eu acredito piamente de que nós podemos sim responder ao chamado de Deus pela fé, e isso, né, sem propriamente dizer que nós somos um escolhido, somos escolhidos sim, somos eleitos no sentido de que Deus já nos elegeu desde o começo desde o começo do mundo. Deus, pela sua presciência, ele já saberia os que realmente iriam ser salvos e que não iriam ser salvos. É uma presciência eletiva, mas acredito que a Bíblia ela não se contradiz. Né? Eu creio que a oferta de Deus,
né? Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, quando Cristo ele rende a sua vida na cruz do Calvário, e ele, com esse objetivo, ele deixa disponível, né, a sua graça salvífica a todos os homens, e eu não consigo entender como um Deus, né, mesmo conhecendo a soberania de Deus, mesmo sabendo sobre a soberania de Deus, mas eu não consigo entender, não consigo entrar na minha cabeça, são algumas dúvidas que não conseguem entrar na minha cabeça, quando penso acerca de que um Deus que resolve, dentro da sua soberania, escolher, né, aqueles que irão ser salvos e não ser salvos. Apesar que a soberania de Deus, dentro da soberania de Deus, nós temos que ter dois lados. Primeiro, a soberania de Deus, e segundo, que Deus é bom. Então tudo que Deus faz, Deus é bom. Ainda que Deus joga os homens no inferno, Deus é bom. Eu tenho ciência disso. Porém, quando olho para a Bíblia, eu encontro dentro da Bíblia uma oferta universal. Eu encontro dentro da Bíblia uma oferta universal à humanidade. As pessoas que queiram, assim, abraçar a graça salvífica de Cristo. Então, para mim é um pouco embaraçoso entender certos pontos da teologia calvinista. Eu sou arminiano, porém, muitas pessoas são arminianas e não sabem, né? As nossas igrejas, elas estão repletas de teólogos, estudiosos, mas que evitam muito essa área, né, do calvinismo e o arminianismo. E sem falar que ainda nós temos dois tipos de calvinismo: o calvinismo extremado e o calvinismo moderado, né? O calvinismo extremado, já aquela linha mais dura, eu costumo dizer que é a segunda linha de Agostinho, porque Agostinho, quando nós estudamos Agostinho, principalmente quando ele escreve a cidade, né, a cidade santa, né, quando ele escreve um do seu livro, e Agostinho ele é muito platônico, né, Agostinho. E Agostinho ele tem duas fases, né, na sua vida. Ele tem um Agostinho mais jovem, que é um cara mais moderado, era uma pessoa, ele era praticamente arminiano, digamos assim, né, até o anacronismo falar isso, mas vamos lá. E depois nós já vamos ver na segunda metade de sua vida um Agostinho mais duro, Agostinho mais rigoroso, né? Um Agostinho é igual Calvino. Calvino, quando escreve as Institutas, nós encontramos Calvino no seu começo, um Calvino mais brando, um Calvino mais suave, um Calvino mais passivo, compassivo. Mas quando está chegando no finalzinho das Institutas, vamos encontrar outro Calvino, um Calvino mais sagaz, um Calvino mais duro, um Calvino mais seguro realmente da sua doutrina. Então parece que o tempo vai amadurecendo os homens no seu pensamento. É muito bom se estudar o calvinismo e a questão do arminianismo. O arminianismo ele é muito bom. Então você está estudando, você ter uma posição, você poder conhecer. Interessante que você, para você falar sobre isso, vai ter que conhecer um pouquinho da história da igreja, dos primeiros pais da igreja, e para você conhecer um pouco o pensamento tanto de Armínio como de Calvino. Eu aconselho que o estudante que procura entender essas duas linhas de pensamento teológico, é necessário você tentar compreender a linha de pensamento tanto de Armínio como de Jacob, né? Isso é importantíssimo. Para quem deseja, né, estudar acerca mais um pouco de Calvino, é lógico que nós temos aí dentro do mercado vários livros acerca de Calvino, várias biografias. Eu tenho um aqui muito bom nas minhas mãos, que é de Ronald Wallace, né, que está aqui, ó, Calvinismo, aqui, ó, Calvinismo, Genebra e a Reforma. Aí ele vai dizer aqui, ó, um estudo sobre Calvino como um reformador social, cristão, pastor e teólogo. É um livro muito bom para você entender o pensamento de Calvino. Então, deixar aí para indicar para vocês esse livro. Também tem outro livro muito bom, que é do Roger Olson, que é um primeiro tratado sobre teologia arminiana, até porque a gente não tem muito, né, livros e nem biografias arminianas. Então, nós temos aí, ó, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. É isso aí. Fica a dica para vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir.